Olá, sejam bem-vindos ao canal Alfabetizando a Pré-Escola. Esse é o quadro Vem Comigo Alfabetizar. Aqui teremos vídeos semanais onde eu ajudarei você com estratégias e metodologias de ensino para alfabetizar crianças na pré-escola. Me chamo Kelly Cordeiro e hoje vamos falar sobre interdisciplinaridade. O que é a interdisciplinaridade? Qual é a sua importância? De que forma a interdisciplinaridade pode ser aplicada na pré-escola? Durante o nosso diálogo, estaremos aí com estratégias e metodologias de ensino para realmente facilitar a prática pedagógica em sala de aula, tá certo? Então, para começarmos, vamos pensar o que é a interdisciplinaridade, de onde ela surgiu, tá bom? Então, a interdisciplinaridade, ela surgiu ao final dos anos 60 a 90 no mundo inteiro. Precisamente começa na França, na Itália e chega a nós aqui no Brasil no final dos anos 60, como um novo modelo de ensino. O que significa esse novo modelo de ensino? Que ele vai romper com as práticas isoladas e limitantes, certo? E é através da interdisciplinaridade que as disciplinas vão se encontrar e contribuir entre si, vão colaborarem entre si. Por que essa colaboração? Porque uma vai estar, a partir do momento que elas começam a colaborarem entre si, acontece duas coisas também muito importantes, que é a integração e a interação. Vejam só, como é que acontece a integração entre essas disciplinas? Elas, a partir do momento que você reúne tais disciplinas que vão serem trabalhadas, essa reunião vai se concretizar com a interação, porque elas vão interagir. Uma vai estar contribuindo com a outra simultaneamente, estão dialogando, sendo que esse diálogo e essa interação entre as disciplinas tem um único objetivo, que é em busca de melhorar sempre, de transformar esse conhecimento na criança de forma livre. Livre não no sentido de que não seja orientado, mas livre no sentido da criança se sentir estimulada, da criança se sentir desafiada para conseguir fazer as suas próprias descobertas. Então, esse é o objetivo geral dessa interdisciplinaridade. Agora, vejam só, o que é que não pode ser, o que não é a interdisciplinaridade? Então, a prática isolada, no comecinho eu já falei que é uma prática que vai romper com as práticas isoladas, não é? Então, ela não pode ser uma prática isolada. O que é, professora Kelly, ser uma prática isolada na interdisciplinaridade? É você querer trabalhar uma única disciplina num dia, no outro dia mais outra disciplina. Então, trabalhar isoladamente é você querer focar, você direcionar conteúdos isolados, secos e isolados, a uma determinada disciplina, como se nada tivesse a ver uma com a outra, tá certo? Então, isso é o que não faz parte da interdisciplinaridade. São essas questões isoladas. Outra questão é a prática limitante. Vejam só, é uma prática pedagógica que vai romper com as questões isoladas e limitantes. Limitantes a quem? A essa criança que está aí, sobre seus cuidados. Então, não existe mais essa questão de você querer que uma criança aprenda do jeito que você quer. Ela vai aprender de acordo com as características próprias delas, de acordo com o que ela foi estimulada. Você vai estar estimulando, você está provocando aquele conhecimento, mas a aprendizagem vai ser de uma forma característica dela. Então, não posso limitar esse conhecimento a uma única disciplina, ao jeito que eu, professor da pré-escola, quero que aquela criança seja ou que aquela criança aprenda. Então, é preciso ficar bem atento para essas dicas. A terceira questão é a linearidade, ou seja, por exemplo, você
estamos tratando de interdisciplinaridade. Então, você vê a interdisciplinaridade como conjunto de disciplinas. Por que é que ela não pode ser linear? Linear no sentido de dizer assim, primeiro, hoje é segunda-feira, eu estou na minha sala, eu vou trabalhar só português, na terça-feira eu vou trabalhar só conhecimentos matemáticos, na quarta eu vou escolher outra disciplina, por exemplo, ciências da natureza, e saio fazendo uma hoje, outra amanhã, outra depois. Isso é linear, uma coisa após a outra. Isso não faz parte da prática interdisciplinar. Por quê? Porque é um conjunto. Uma vai estar dialogando com a outra. Você está ali trabalhando linguagem oral, linguagem escrita. De repente já vem os números, as quantidades, não é? Você está trabalhando uma contação de história, já vem ali dentro daquele livro, já vem um conceito de conhecimentos matemáticos e que não pode ser dissociado, não pode ser separado. Você vai estar ali versando sobre todas essas disciplinas, você vai estar aí explorando as que você achar que é mais própria para aquela ocasião, que você colocou no seu planejamento com um único objetivo de melhorar, de incentivar e de ampliar as possibilidades do conhecimento para a criança, tá certo? Então, primeiro, o que não é a interdisciplinaridade? Práticas isoladas, práticas limitantes, práticas lineares e, por fim, a prática que aprisiona. O que é uma prática que aprisiona? É aquilo de você ensinar esperando com aquele objetivo único. Por exemplo, você ensina a criança e você quer que ela aprenda exatamente daquele jeito que você ensinou. Só que a criança não vai. Existem as diferenças entre si. O modo de aprender de uma é diferente do modo de outro. Não posso aprisionar. O que eu posso é estimular ela para as descobertas. O que eu posso é gerar esse desafio para a criança. A partir do momento que ela passa a ser desafiada, aí sim já é outro âmbito da interdisciplinaridade, o que tem de ser feito realmente, tá certo? Então, sair dessa prática que aprisiona e dar liberdade a essa criança de estar ali querendo desenvolver o seu jeito, o seu modo, de forma direcionada, é claro, tá certo? Então, quando falamos em interdisciplinaridade, existe uma referência aqui no Brasil, um estudioso, que ele se dedicou à questão da interdisciplina, que é Hilton Japiaçu. Hilton Japiaçu, em 1976, ele já nos dizia que o conhecimento não acontece de forma isolada. Então, se nós pararmos para pensar, a gente já vai entender que ele já está se referindo aí à interdisciplinaridade. Por quê? Se a base da interdisciplinaridade é romper com as práticas isoladas, não é, e limitantes, então quando ele fala que o conhecimento ele não acontece de forma isolada, ele já está aí caminhando no âmbito da interdisciplinaridade, muito bem colocado, que eu gosto muito de estar lendo e apreciando aí esse termo em cima dos estudos de Hilton Japiaçu. Muito pertinente, tá certo? Então, a partir do momento que nós, professores, começamos a aplicar e a entender o que é a interdisciplinaridade, acontece uma mudança de atitudes educacionais. Por quê? Aí você pode estar se perguntando, o que é essa mudança de atitudes educacionais? Um exemplo é o professor deixar de ser um mero transmissor do conhecimento, estar ali só colocando conteúdos para essas crianças que estão numa fase maravilhosa de ser trabalhada. De repente você coloca tanto conteúdo que a criança sente-se cansada. Então essa mudança de comportamento por parte do professor, ela gera
ela gera uma mudança significativa, porque o professor deixa de ser esse transmissor do conhecimento e ele passa a ser um aliado do conhecimento, ele passa a ser um aliado da criança. Por quê? Porque ele vai ser um mediador. Como é ser um mediador? Você desenvolve a sua aula, mas você dando oportunidade a essa criança a pensar, uma oportunidade da criança a desenvolver as suas habilidades, sem que seja necessariamente o que você quer, certo? Então, por isso que essa liberdade acontece de forma construtiva, porque a partir do momento que a criança é levada a pensar, ela desenvolve coisas extraordinárias que a gente não estava nem esperando que ela fizesse, não é? Quantas vezes nós estamos na sala de aula e não nos surpreendemos com produções lindas, com produções que fogem ali do que você esperava naquele momento. Não está diferente do que você quer, mas foge do esperado. Então, essa liberdade, quando o professor passa de transmissor do conhecimento para mediador, é o que vai dar a interdisciplinaridade, esse amplo, e a criança vai dar essa oportunidade de ser desafiada, de construir, tá certo? Então, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês foi esse jogo aqui. Vejam só, vamos agora para a prática realmente da sala de aula, porque você deve estar se perguntando, todos nós sabemos o que é interdisciplinaridade, agora eu quero saber como é que ela pode ser aplicada dentro da pré-escola na educação infantil. Veja, eu tenho um joguinho aqui, esse jogo é o jogo da velha, que todos conhecem, certo? Mas aí eu pergunto a vocês, antes de chegar a essa confecção aqui desse jogo, aconteceu essa combinação das disciplinas? Aconteceu essa colaboração entre as disciplinas? Será que aconteceu? Aí eu vou dizer a vocês que sim, que aconteceu. Antes de chegar aqui nesse contexto, só um parênteses para me dizer a vocês que esse jogo aqui não foi eles que confeccionaram, foi eu que confeccionei para fazer uma demonstração aqui, uma demonstração na nossa aula, tá certo? No nosso vídeo, no nosso diálogo. Então, quando eles vão confeccionar, eles recortam da forma deles, eles fazem da forma com a criatividade, exercendo a criatividade. Então, é uma forma de se introduzir também a aprendizagem significativa. Por quê? Veja, voltando para a interdisciplinaridade, antes de chegar à confecção do jogo, nós estávamos trabalhando o projeto de meio ambiente. A questão da conscientização, dos cuidados, dessa tampinha que iria estar jogada lá no meio ambiente que nós coletamos para transformar em um jogo, os cuidados com o meio ambiente. Então, antes de chegar nas artes plásticas, nessa confecção, existiu toda uma história de como nós podemos, o que podemos fazer para colaborar aí com a prática da reciclagem. Então, veja quantos conceitos não entraram. Olha, em conhecimentos matemáticos foram trabalhados as formas geométricas desse jogo, o quadrado, a linha reta, não é? O círculo, que é a pecinha do jogo, eles jogaram, então confeccionaram juntos. Então, quantos e quantos objetivos de aprendizagens que dentro de um jogo não foram atingidos. Foram muitos que foram atingidos, foram muitas habilidades que foram desenvolvidas. Porque quando a gente fala na interdisciplinaridade, a gente acha que é algo longe, ou então algo que é só pegar 2 ou 3 disciplinas e começar a trabalhar. Não é, tá certo? Essas disciplinas, elas vão se encontrarem, mas não é aleatoriamente. Sabe por quê? Porque, veja só, trabalhando, por exemplo, esse projeto do meio ambiente. Comecei a trabalhar com o meio ambiente, então foi planejado, foram todas uma forma de estratégias que foram traçadas para chegar a um produto final, que eram os jogos. Então não foi só esse jogo,
tiveram outros jogos também, tá certo? Eu estou fazendo a demonstração só desse aqui para ficar mais prático e a gente tentar trazer mais para a questão interdisciplinar, tá certo? Então, começa falando da história, do jogo da velha, a origem, quem foi que inventou, de onde surgiu. Aí, outra coisa muito importante da interdisciplinaridade é que ela começa a relacionar com o dia a dia da criança. É importante sair daquele âmbito escolar e trazer para a realidade da criança. Por exemplo, com esse jogo, alguém conhece, você começa a perguntar, você começa a gerar, a fazer com que a criança pense, perguntas e respostas. É uma boa dica, tá certo? Então você começa a perguntar, quem conhece esse jogo? Na família de vocês já pararam para jogar? Já fizeram o jogo da velha? Aí muitos deles vão dizer, eu já, ou então outros vão ficar quietinhos, sem saber direito porque não conhecem. Então é hora de você introduzir e chamar, contextualizar para que seja feito de uma forma integrada, com todos juntos, tá certo? Da mesma forma que as disciplinas se integram, vocês também precisam integrar todas as crianças, chamando a atenção, levando a curiosidade, para que essa prática desperte na criança a vontade de aprender. Então, dentre os benefícios de praticar interdisciplinaridade, é porque, primeiro, anotem aí, vamos agora para o papel e caneta na mão. E vamos anotar os benefícios de se trabalhar com a interdisciplinaridade. O primeiro objetivo da interdisciplinaridade é tornar essa aprendizagem significativa. Como assim, professora? Você pode estar se perguntando. Então, se eu chegasse com esses joguinhos todos prontos e entregasse, distribuísse entre eles, não ia ser significativo, porque eles iam brincar, iam ficar ali curiosos, mas eles não ia ter o mesmo significado do que eu chegando propor a confecção. Então, quando eles começaram a confeccionar, então já se interessaram mais por essa aprendizagem, já começaram a se envolver, foram feitos trabalhos em grupos, onde foi dada a oportunidade de interagir, um interagir com o outro, não é? Então, ali as relações interpessoais, o cuidado de saber até onde pode ir, respeitar o espaço do colega, tudo isso vai se construindo. Então, com essa prática, o primeiro benefício é levar uma aprendizagem significativa. O segundo é relacionar com o dia a dia. A questão que eu falei anteriormente, quem já conhece esse jogo, quem já jogou, então vai aparecer aí inúmeras histórias. História de que papai já jogou, que vovô já jogou. Então eles começam a trazer de fora da escola a realidade deles, chegam de forma que precisa ser moldada, que precisa ser transformada, não é? Em conhecimento. Não moldar da forma que eu quero, mas contribuir para que seja amplificado esse conhecimento, tá certo? De repente, eles já conheciam esse jogo, mas não sabia qual era o nome exato, não é? Então, nós vamos contar a história do jogo, e aí você vai introduzindo todas as disciplinas que podem realmente contribuir para esse único objetivo, que é o conhecimento propriamente dito, tá certo? O terceiro benefício é relacionar com a realidade, tá certo? Aí você vai saber realmente quem já conhece, quem não conhece, não é? Por que esse joguinho, por que é bom, quem gostou, por que é bom praticar os jogos, não é? O que foi que eles aprenderam naquela aula, o que foi que o jogo construiu, o que foi que o jogo contribuiu para essa aprendizagem. Então, trazer de uma forma mais real, na realidade possível. Outro aspecto da realidade é ter o cuidado para com os materiais, não é? Por exemplo, você começa a dizer, olha, sexta-feira nós vamos confeccionar um jogo, então não adianta você estar aí pedindo material que a criança não possa coletar. Não adianta ficar achando que você só vai conseguir fazer esse jogo se for com material
extra caro. Não, vejam só aqui, ó, é um plástico, um pedacinho de EVA, tampinhas de garrafa PET, porque tudo isso facilita. Então, vamos partir para a realidade da nossa turma, para a realidade da nossa escola, tá certo? E outro benefício, 1, 2, 3, 4, o quarto benefício, vamos anotando. O primeiro foi a aprendizagem significativa. O segundo, relacionar com o dia a dia da criança. O terceiro, tratar da realidade, tá certo? Vamos elaborar as nossas práticas com a mais realidade possível para que elas aconteçam. Para que não existam dificuldades nem empecilhos, para que isso não venha a acontecer. Então, o professor tem que ser, acima de tudo, facilitador. Então, partindo aí dessa realidade, como o terceiro benefício, e o quarto é o interesse. Você vai provocar o interesse dessa criança. Olha, criança já gosta de jogos, já gostam de brincadeiras. Então, com os jogos e as brincadeiras, você vai estar aí, ó, contribuindo para o desenvolvimento integral dessa criança. Entende? Entende como a interdisciplinaridade vai também estar junto, passo a passo de cada um desses atos que nós desenvolvemos em sala de aula? Então, o quinto benefício é a vontade de aprender que você vai despertar nessa criança. Porque se ele confeccionou o jogo, você vai dar ali as regras, não é? As regras desse jogo, como é que ele vai estar acontecendo, o que pode e o que não pode fazer. Esse joguinho aqui, por exemplo, do jogo da velha, é um jogo que é feito em grupo, de duas crianças vão estar jogando ali. Então, você vai formar esses grupos na sua sala. Depois, você vai alternar esses grupos, tá certo? Você pode, de repente, já praticar aí a aprendizagem colaborativa, ou seja, uma criança que tem mais dificuldade em jogar, você vai colocar ela no grupo de uma criança que já sabe mais, já entendeu melhor as regras do jogo. Então, uma vai estar ajudando a outra e nós vamos estar praticando a aprendizagem colaborativa. Eles vão estar colaborando uns com os outros. Eles também vão estar praticando essa aprendizagem colaborativa. Então, é muito interessante, tá certo? E assim, outra questão que eu quero falar para vocês é como pôr em prática essa interdisciplinaridade. Não é como pôr em prática. Eu já falei alguns aspectos e vamos concretizar. Para concretizar, precisamos mesmo de papel e caneta na mão. Por quê? Você vai anotar e vai facilitar para o seu planejamento, porque são dicas que você não vai ficar aqui nesse diálogo, não vai ficar aqui só na nossa interação. Você vai tirar as dicas daqui do nosso diálogo e já vai colocar aí no seu planejamento. Por quê? Porque assim eu vou estar ajudando diretamente nessa construção do conhecimento, tá certo? Então, para que aconteça essa prática da interdisciplinaridade na pré-escola, é fundamental que todas as nossas ações pense, em primeiro lugar, no desenvolvimento integral da criança, tá certo? Desenvolvimento em todos os aspectos. É aí onde entra a importância da interdisciplinaridade. De uma disciplina colaborar com outra, com um único objetivo, que é fortalecer o conhecimento, fortalecer a aprendizagem. A segunda, anotem que essas são importantes, é como praticar a interdisciplinaridade. A segunda prática, caminho de prática para a interdisciplinaridade, é a ludicidade. Vejam, eu já começo apresentando um jogo para vocês. Por quê? Porque um jogo é a ludicidade, uma música. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, mas eu tenho muitas sugestões. Partindo da interdisciplinaridade, dos eixos estruturais da BNCC, que são brincadeiras e interações. Então, a ludicidade é o segundo caminho que eu coloco aqui para a prática da interdisciplinaridade, tá certo? Porque ela, de uma forma integral, vai desenvolver prazerosamente esse conhecimento. Lembrando que cada criança tem suas potencialidades, que cada criança vai desenvolver
cada objetivo de aprendizagem que você, professor, escolher para desenvolver com a sua turma, não espere que todos irão aprender da mesma forma, porque cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua potencialidade e somos seres humanos. Só que, profissionalmente falando, a gente planeja e automaticamente vai para a sala de aula e ao terminar do dia você acaba esquecendo que às vezes 2 ou 3 ali fugiu do controle da situação, não desenvolveram como você queria, não quer dizer que essa criança não aprendeu. Ela aprendeu, mas da forma dela, não é? Então, o nosso dia a dia é corrido. O nosso dia a dia é muito, termina uma aula, começa outra, de repente o professor já tem que ensinar em uma outra escola e já está pensando como é que vai ser a outra aula. Então, é normal isso acontecer. Então, para um pouquinho e não se estressa, achando que aqueles 2 ou 3 que não desenvolveram como você queria, deixaram de aprender, porque não é assim. Eles aprendem, tudo é válido, tá certo? Vamos para o 4º caminho da prática da interdisciplinaridade, que esse eu acho fantástico. Esse dá certo comigo e com certeza dará com vocês. Sabe por quê, professor? O 4º caminho da prática da interdisciplinaridade na pré-escola é se trabalhar com projetos. O projeto, ele é uma prática riquíssima, além de ser riquíssima, onde essas disciplinas vão estar aí, se encontrando, dialogando, uma contribuindo com a outra para que a aprendizagem aconteça. Então, veja só, você, além de tudo isso, você está levando algo diferente para a sua turma, não é? Porque você começa a trabalhar um projeto, no final do projeto já tem uma culminância, uma apresentação. Isso tudo requer mais dedicação nossa? Requer. Nós precisamos nos dedicar mais para realizar um projeto bem feito e de qualidade, não é? Mas assim, à medida que nós vamos fazendo, você já vai se tornando ali um hábito seu de você trabalhar com projetos, um hábito dessa criança, não é? Saber que ao final do projeto tem aquela apresentação, que vai interagir melhor durante as produções na sala de aula, que vai levar o conhecimento para outros colegas, não é? Vai acontecer esse contato com o grande grupo, vai compartilhar com outros colegas. Então, a prática do projeto para trabalhar a interdisciplinaridade é riquíssima, É riquíssima no ponto positivo, porque veja só, ainda existem pessoas que acham que trabalhar projeto é só reunir um monte de disciplina e começar a fazer. Não é assim. Você vai reunir as disciplinas, mas que essas disciplinas se encontrem realmente de forma harmoniosa, não é? Para construir esse conhecimento. Você não vai sobrecarregar aquela criança, você também não vai se sobrecarregar. Então, não vai sair aí querendo colocar coisa demais, não, tá certo? Estamos na educação infantil, precisamos respeitar cada etapa da criança. Por isso que eu sempre dou um alerta para a prática da ludicidade, que é fundamental nessa fase da infância, tá bom? Então, o quinto caminho para a prática da interdisciplinaridade é que a interdisciplinaridade seja feita de uma forma que ela prepare a criança para a vida, ou seja, a experiência que ela traz, veja só, aí eu volto para o meu joguinho aqui. Quem já jogou, então eles vão contar. Se ele já vivenciou em família, fora da escola, se é um jogo que já é da realidade dele, ele vai dizer como é que faz em casa. Então, e se não for, ele vai chegar na casa dele, ele vai sair da escola, ele confeccionou, ele entendeu o fundamento do jogo, ele vai chegar em casa, ele certamente vai chamar o pai, vai chamar a mãe, vai chamar os irmãos. Se ele já vai sair com o joguinho dele na mão, satisfeito porque foi ele quem confeccionou. Porque nós, professores, muitas vezes, corremos o risco
de querer que as coisas saiam perfeitas, não é? Por exemplo, eu vou confeccionar um jogo, então eu quero que a criança confeccione exatamente como eu faço. Não vai, porque as habilidades motoras dessa criança ainda estão em desenvolvimento, não é? Muitas vezes até os pais chegam em casa, aí dizem, gente, por que você não cortou direito? E não entendem que eles estão ainda transformando essa habilidade. Eles estão desenvolvendo as habilidades motoras, não é? Então, é aquela coisa do bonito, o bonito não ser tão significativo como o feito por eles, não é? O pronto que eu levei não vai ter o mesmo significado daquele que ele começou a fazer, daquele que a criança confeccionou. Então, muitas vezes os pais não entendem, não é? Aí é a hora de você chamar e dizer, olha, chegou assim, porque foi ele que confeccionou, ele está aprendendo. Então, quando você conscientiza para essa prática de que a criança ainda foi ele que fez, não é? Olha, você chama o pai ou o responsável e diz, olha, não adiantava eu entregar um jogo ou qualquer produção que ele tinha feito aí, de repente, na data comemorativa que você esteja trabalhando, não adianta chegar, entregar lindo e ele não ter participado. Chegou assim porque foi ele que fez, tá bonito para ele, porque foi ele que confeccionou, não é? E você não vai dizer que a atividade não está do jeito que você quer. O pai também e a mãe não pode chegar e dizer, você devia ter feito melhor. Não, então nós professores é quem tem que mediar aí e conscientizar para a importância dessas produções, para a importância do fazer da criança, tá certo? Então, preparar a criança aí para a vida, no sentido de ela levar a experiência, o aprendizado da escola para a sua vida, assim como trazer também as suas experiências do extraescolar para ser ampliadas e entendidas da escola pelo grupo da sua sala, tá certo? Então, temos também algumas sugestões. Quem quiser anotar as sugestões, como se trabalhar a interdisciplinaridade na pré-escola, através de jogos, anotem aí, jogos, brincadeiras, tudo isso eu já falei, mas vamos concretizar pela escrita, para não esquecer, tá certo? Jogos, brincadeiras, dramatizações, trabalhos em grupos e a pesquisa. A pesquisa é uma fonte muito interessante para a aprendizagem significativa e para a interdisciplinaridade. Por quê? Porque você vai desafiar a criança a uma descoberta. Essa pesquisa pode ser orientada fora de casa. Se você estiver aí no ensino remoto, você pode orientar essa pesquisa para eles pesquisarem com os pais ou responsáveis. Se você estiver no ensino presencial, você pode levar a criança para um laboratório de internet, fazer aquela pesquisa ali. Se você tiver o computador na sala, você já pesquisa junto com eles. Então, sempre desafiando. Nada de mostrar o resultado de imediato. Deixa que ela passe por essa dificuldade, porque é na dificuldade que acontecem as descobertas, tá certo? Então, um abraço bem grande e até a próxima!